A Rádio Miriam de Farroupilha está localizada no Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio e por isso possui uma história muito ligada ao evento. A Rádio Miriam Caravaggio é coordenada pelo jornalista José Ademir Teodoro, que possui uma longa história em coberturas de romarias de Nossa Senhora de Caravaggio. Oi, Zé, bom dia, tudo bem contigo? Bom dia, Ivan. Bom dia ao pessoal que nos acompanha. Zé, qual que é a importância de Caravaggio na história da Rádio Mira? Olha, a importância é muito grande, é uma relação muito grande entre a rádio e o Santuário de Caravaggio. Tanto é que a Rádio Miriam, desde que ela teve os seus principais estúdios transferidos para o Santuário de Caravaggio, ela passou a se chamar Rádio Miriam Caravaggio. Então, fazendo essa conexão com o Caravaggio. E a importância é que ela está ao redor, em torno do santuário, e grande parte da programação do santuário, como as missas, os terços, as romarias, a gente diz romarias porque tem as pré-romarias, né, que se integram também, são praticamente 6 finais de semana antes da romaria, onde acontecem as pré-romarias. Claro que no ano passado e este ano as pré-romarias não aconteceram, assim como a romaria em função da pandemia, mas a programação toda do santuário, como eu disse, as romarias, as pré-romarias, as celebrações mais importantes, diariamente missas, terços, a récita do terço, a hora mariana, enfim, tudo aquilo que acontece na vida do santuário, a Rádio Miriam está ali e é a divulgadora. Até porque a Rádio Miriam ela é uma rádio, uma emissora da Diocese de Caxias do Sul. Ela é a voz da Diocese, é o veículo oficial da Diocese. Bem interessante isso, lembrando que nessa edição das pré-romarias vai ter pela primeira vez uma edição online. O ano passado não teve, né, Zé? Só que neste ano vai ter uma edição online das pré-romarias. Teve uma edição pré-online das romarias. Isso, exatamente. Desde o ano passado, quando teve a pandemia, e foi meses pouco antes da Romaria, né? Porque a Romaria sempre acontece no dia 26 de maio, e ano passado a pandemia estourou em março. Então, se imaginava na época, interessante, né, Ivan? Na época que se imaginava, bem, até a Romaria passa tudo. Umas duas Passou a semanas, Romaria, né? está chegando a outra Romaria, e não passou, e aliás, está quase vindo uma terceira onda aí, né? Então, sempre, claro, a Rádio Miriam sempre divulgando. E a questão das lives, nós também, por exemplo, a Rádio Miriam, o que ela faz? Ela transmite as missas diariamente às 5 horas, todas as 5 horas, que é a hora mariana, aquela hora em que Nossa Senhora apareceu lá em Caravaggio, né, para Joaneta, bem nesse horário, 5 horas. Então, por isso, a missa às 5 horas, diariamente, essa missa tem todos os dias, e também, daí nos finais de semana, né? Nos finais de semana, temos no sábado à tarde a récita do terço, depois no domingo de manhã a missa das 8, missa tradicional das 8 horas, e domingo a 1h30 tem o terço e a missa. Então, isso é diariamente. Agora, claro, com a Romaria e também as pré-Romarias, inclusive as novenas, né, o tríduo, tudo isso é transmitido pela Rádio Miriam. Na Romaria sempre tem uma programação bem mais extensa. Claro, na Romaria, quando acontecia a Romaria com a Romaria presencial, o grande momento, e aí a transmissão da Rádio Miriam tradicional de muitos anos e com muita audiência e muito apelo, o ouvinte da Rádio Miriam, ele é um ouvinte de missa também. E ele tem, às vezes, tradicionalmente, desde de que nasceu na sua família. O nono ouvia a missa pela Rádio Miriam, o pai ouvia a missa pela Rádio Miriam, o pai, a mãe. Agora ele faz isso também. Então, é coisa de muitos anos. A rádio tem 64 anos, e 64 anos o nosso público acompanha as celebrações pela Rádio Miriam. E o novo agora é que, com a pandemia, a Rádio Miriam também passou a transmitir no Facebook.
Então, o que acontece? A missa acontece no santuário e ela é transmitida via a rádio e ela é replicada nas redes sociais da Rádio Miriam, no Facebook. Então, você pode, através da Rádio Miriam, você pode assistir a missa que está acontecendo ali no santuário. Então, também nos adaptamos a isso e é o que estamos fazendo agora, e é isso, e a Romaria vai ser assim também. As pessoas vão poder acompanhar a Romaria pelo Facebook. Quem quiser, no seu celular, no seu computador, vai ser E assim um, fa- também. e um fato curioso é que em Romaria de Caravaggio sempre tem a presença do governador e antes de começar a missa campal, a principal missa, ele sempre dá uma entrevista para a Rádio Miriam, né? É praticamente tradicional isso. Sim, até porque nos anos em que tinha a Romaria presencial, mas mesmo assim no ano passado, por exemplo, claro que no ano passado se restringiu a quem? Ao bispo, ao prefeito e mais uma ou duas autoridades em momentos diferentes, inclusive. Mas a maior parte da maioria dessas autoridades, elas apareceram na missa campal, que não foi campal, né? Mas é aquele horário ali, 10h30, no dia da Romaria, a missa campal, em que vem as autoridades. No ano passado tivemos o prefeito, o bispo, e esse ano não vai ser diferente também. Mas sempre, até como esse ano tem as restrições, mas há uma certa flexibilização nessa questão de público, não vai ter público aqui em Caravaggio. Né? Mas as autoridades, por exemplo, possivelmente possa aparecer alguém que alguém, uma autoridade política, religiosa, tudo é previsto, mas quando é política, às vezes não é previsto. O pessoal chega e é hábito, entra direto dentro da rádio, né? O pessoal chega e já vai dentro da rádio, sabe que vai ser entrevistado. Então, é uma tradição, né? Não tem nada marcado, tipo assim, um deputado liga para o deputado, olha, se você vier para Caravaggio, nós queremos te entrevistar. Não. E se ele vem, ele vai procurar a rádio, né? E, claro, é o dia, né, em que o pessoal se encontra. Claro que esse ano é uma incógnita, nós não vamos saber o que vai acontecer mais tarde, daqui a pouco, né? Mas tivemos, então, um final de semana com restrições e o ponto alto hoje vai ser a missa das 10h30, missa campal. Nós já falamos da missa às 8 horas, vamos ter missa também logo mais à 1h30, vai ter missa. Tem missa no final da tarde também hoje. Então, é um dia em que nós nos reservamos para transmitir toda a movimentação religiosa que acontece aqui no santuário. E vamos ter logo mais, né, então, no horário da missa campal, o drive-thru, a bênção. Né? Os veículos vão chegar ali na Avenida de Caravaggio, né, Dom José Barelli, Avenida Dom José Baré, que é essa avenida que dá de frente para o santuário. Santuário. E vão chegar ali, o pessoal vai se posicionar ali, os sacerdotes, e vai ter a bênção. As pessoas não vão precisar sair do carro. Também, junto com isso, tem a doação de alimentos, quem puder fazer, tem essa campanha. E vai ser assim, mas aqui tudo calmo nesse momento, tudo tranquilo, e a grande expectativa é essa parte da missa campal, missa drive-thru, na verdade, o drive-thru, né? O E drive-thru que da vai fé, acontecer né, daqui a chamado. pouco. Isso, drive-thru da fé, que vai acontecer daqui a pouco. Zé, a tua história em coberturas de Nosso Caravaggio começou quando? E tem alguma história que te marcou, alguma entrevista, algum fato? Olha, eu comecei fazendo Caravaggio ainda quando eu trabalhava em jornal, aí em Caxias, né? Quando eu era repórter de jornal. Sempre, o que me marcou foi a primeira cobertura ainda no jornal, quando eu fui destinado para fazer a cobertura, e nós aí entramos na estrada, né, na estrada dos Romeiros, que está sendo asfaltada. Logo, todo esse caminho vai estar asfaltado. Mas nós entramos na estrada e, na época, talvez por inexperiência, tanto minha como do motorista, porque na época, quando o repórter saía o repórter e um fotógrafo junto, e o motorista. Isso o jornal, o rádio não era muito diferente, não, também, né?
motorista e o repórter, mas em jornal, rádio, no jornal, o repórter, o motorista e o fotógrafo. E nós entramos na estrada. E a estrada, vocês sabem que quando tinha romaria presencial, você já fez isso também, Ivan, ela é só para pedestres, né? Só para romeiros. Sim. Mas nós precisávamos entrar num ponto estratégico para tirar aquela foto bem tirada da multidão e tal. Entramos ali e saí depois da estrada, porque as pessoas estavam caminhando e elas não davam lugar, não era ali não era lugar de carro, né? Nós, talvez Verdade. a falta de experiência, a gente poderia ter ido numa estrada vicinal, entrado lá e esperado e tirado a foto de lá, né? Não, nós entramos no caminho, foi difícil sair. Tivemos dificuldade, inclusive a gente foi bastante xingado, e com razão. Né? Então, esse foi um momento que marcou, foi a primeira romaria que eu fiz como repórter de jornal. Agora, de rádio, a gente fez muitas coberturas, trabalhos com entidades, tipo divulgação de material da romaria, a sua panfletagem, a rádio assumia também essa responsabilidade de ir ao longo do caminho fazendo isso, barracas instaladas na subida ali, do que sobe ali do Morro da Busa, que dizem, e chega no início da Avenida Dom José Baré, e depois as instalações lá dentro da esplanada, lá ali no largo, né, no pátio, com barracas e coberturas o dia todo, estrutura de rádio o dia todo. Mas uma coisa que me marcou também um ano foi, eu estava na Rádio São Francisco, aí em Caxias, você também trabalhou ali, né, Ivan? E nós fizemos uma transmissão, tinha um programa de manhã cedo, no domingo, chamado Razões da Fé, 6 horas da manhã. E esse programa era gravado durante a semana. A gente gravava e disponibilizava para todas as emissoras da Rede Sul. E, inclusive, a Rádio Miriam reproduzia também esse programa. Eles pegavam no podcast nosso, né, e reproduziam o programa, era uma parceria que a gente tinha. Mas naquele dia da Romaria eu decidi fazer ao vivo o programa. Fazer ao vivo. E o apresentador era o falecido Frei Renato Zanolla. E aí marquei com ele, combinei com ele. 6 horas o programa. E era muito frio aquele dia. Bem, nós, Caravaggio é frio, né? De manhã 4h30, cedo. 4h30 nós já estávamos em Caravaggio. Por quê? Porque o que tem que entender, um programa, quando você vai fazer ele, você não chega na hora. Ainda mais quando tem convidados. E aí eu convidei 3 sacerdotes ali de Caravaggio. Um não era dali, mas foi. E o Frei Renato apresentava, e eu assumia, como eu que produzia, tive a ideia de eu entrar do caminho no programa Razões da Fé. Então, o Frei Renato, cheguei 4h30 com o Frei Renato, mais o nosso técnico, acho que era o Adão, na época. Montamos toda a nossa estrutura ali no santuário para fazer o programa ao vivo, que era transmitido pela Rádio Miriam e pela São Francisco, e, claro, a Rádio Miriam também, né? Ela transmitia quando era gravada, era parceira nisso. Então, o Frei Renato começou o programa às 6 da manhã, com convidados ali no santuário, e eu na estrada, entrando com boletins ao vivo. Marcou muito porque rádio é isso aí, sabe? Essa coragem de fazer sem ter medo, sabe? E ser audacioso nisso, ser corajoso, e a gente fez. Fazer Isso me diferente, né, Zé? marcou. Isso me marcou muito. Foi uma coisa que me marcou na época. Deu muito trabalho, mas foi bom. Outras romarias me marcaram muito também com o Frei Renato. Eu e o Frei Renato, a missa das 10h30, ali a missa campal, a gente fazia toda uma introdução antes. A gente não entrava direto na missa. Nós entrávamos uma meia hora antes, e ouvindo os romeiros, fazendo reflexão, quer dizer, fazendo toda uma introdução para depois a missa. E durante a missa, a gente ficava com o microfone ligado e ia preenchendo aqueles espaços, porque na missa, quando a pessoa vai fazer a leitura do Evangelho, até ela chegar ali no lugar para fazer a leitura, demora alguns segundos, e às vezes até um minuto. Até o sacerdote fazer a leitura também. Enfim, todos
o rito da missa ele tem muitos silêncios, né, de uma passagem para outra. E eu e o Frei Renato ia preenchendo esses silêncios aí com conversas, fazendo a reflexão, o tema da Romaria, a importância da Romaria, enfim, ia preenchendo esse vazio com conteúdo. E ficava muito legal, isso fica legal, né? Você vai contextualizando a celebração para o ouvinte, fazendo interpretação, inclusive quando o sacerdote que presidia a missa fazia o sermão e depois dava um silêncio ali até retomar, aí eu e o Frei Renato fazia preenchia, fazendo umas breves frases do que foi o evangelho, né, da missa nesse dia e tal, enfim, essas coisas me marcaram muito. Olha, pouca coisa não me chamou a atenção todo esse tempo na Romaria, mas fiz muitas Romarias. Bem, quando estava na rádio, todos os anos, né? Isso são umas 23 Romarias, mais no jornal, né? E agora na Rádio Miriam, já nem faço a Romaria, já estou dentro dela, né? Já vive ela. É, E eu comecei é. na Romarias profissionalmente em 2014, sendo produtor. E naquela época Uhum, era você, o Thales, na equipe de jornalismo de sim, âncoras, né? E também o Adão de Oliveira na técnica. Então era essa equipe lá em sim. 2014, quando eu fiz meu primeiro trabalho jornalístico. É, 2014. Então, e o tempo passa, né, Zé? O tempo passa. Zé, passa e sim. para encerrar esse bate-papo também bacana, Zé, para ti, qual que é a importância de Nossa Senhora de Caravaggio? Bem, a Nossa Senhora de Caravaggio, ela tem, eu vou classificar em duas partes de importância. Uma na questão religiosa, ela veio junto com a imigração para cá, né, lá da Itália, de Caravaggio, veio junto, e a imigração, dá para dizer que ela é a mãe, né, da imigração, acompanhou e acompanha. E é impressionante a fé e a devoção que desperta essa santa. A devoção, eu sinto isso bem presente, porque estando aqui dentro da Rádio Miriam, eu percebo o quanto a comunidade aqui, principalmente de Farroupilha, e especificamente da região de Caravaggio, mas também de fora, cidades próximas, o quanto é intensa essa devoção à Nossa Senhora de Caravaggio. Então, tem uma importância religiosa muito presente, muito marcante para as pessoas, para as famílias. A fé que as pessoas têm. Às vezes a gente conversa com um ouvinte, às vezes nos liga para pedir que hora vai ter a missa, pedir alguma coisa, e nos relatam, olha, eu acompanho desde criança, eu, Nossa Senhora de Caravaggio, tenho aqui na minha casa, eu não perco uma missa, eu ouço na rádio, todos esses horários eu paro para ouvir a missa, porque eu tenho uma fé muito grande na Nossa Senhora de Caravaggio. Então, isso aí é inexplicável, essa devoção, essa espiritualidade desenvolvida em torno de Nossa Senhora de Caravaggio. A fé presente. A outra parte que eu destaco é a parte do turismo, da importância de Farroupilha, claro, Farroupilha é conhecida por outras questões também, o Moscatel, o Festival do Moscatel, pela Grendene, pela origem da Colombo, quer dizer, grandes marcas fazem com que, quando aparecem em lugar fora daqui, as pessoas sabem que, em falar dessas marcas ou lembrar desses nomes, estão trazendo Farroupilha presente. Mas nada é maior do que Caravaggio, né? Do que o santuário de Caravaggio. É a marca de Farroupilha. Farroupilha ela vive muito em torno disso, né, dessa força que tem em Caravaggio na questão da fé e na questão do turismo. Tanto é que já está nos roteiros turísticos. Agora, o caminho de Caravaggio, que sai de Canela até aqui ao santuário, é algo que vai crescer muito. A pandemia travou um pouco, mas isso aí vai ser uma coisa no futuro muito grande. Vai ser uma caminhada muito procurada. E também, se você já deve ter visto isso, Ivan, mas a gente vê isso diariamente, principalmente no verão, 6 horas da manhã, quando eu vou para a rádio, no verão é uma multidão de gente indo
para Caravaggio a pé. E já tem gente voltando, inclusive. O pessoal deixa os veículos ali, ali perto das Castanheiras, por ali, e vai a pé e volta e depois vai para o trabalho. E final de tarde, então, você imagina o que é a rodovia dos Romeiros, no final de tarde, no verão. É multidão, pessoas indo, fazendo caminhadas. E nos finais de semana, bom, finais de semana, parece que tem romaria todos os sábados e domingos. Tinha, né? Agora, em função da pandemia, parou, mas vai voltar. Parece que tinha romaria todos os sábados e domingos, e feriados, o movimento de pessoas ali no santuário. Então, tem uma importância muito grande na questão, como eu disse, do turismo, da economia, né, da questão de referência de Farroupilha e também na questão religiosa. José Ademir Teodoro, jornalista e coordenador da Rádio Miriam Caravaggio, obrigado pela sua participação e um bom dia de Romaria. Bom dia, Ivan. Estamos aqui, né, no silêncio, né, mas as pessoas acompanham em casa, você sabe que continua tudo restrito, mas a gente sabe o seguinte, a gente sempre diz uma frase aqui, o que que uma mãe diria para um filho quando o filho está a perigo? Não vá, fique aqui, ou fique em casa. É o que a mãe de Caravaggio está dizendo para os seus filhos hoje. Não vá, ou ela diz, não venha até aqui, não precisa. Fica aí na tua casa que eu te protejo, porque aqui, né, você corre risco. Então é isso. E não tem outra palavra a dizer que não seja isso. Não venha para o santuário. Deixa, faz assim, não venha para que você possa vir outras vezes. É essa a mensagem que eu deixo.